Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hacker Web Defender. Essa é a videoaula número 3. Eu sou André Pacheco, instrutor da Hacker, e esses são os nossos canais que você pode utilizá-los para tirar dúvidas sobre todas as soluções da Hacker. Vamos relembrar os assuntos da aula anterior. Peço que você que ainda não assistiu às videoaulas anteriores, por favor, assista. São pré-requisitos para essa videoaula. Mostrei de uma forma bem lúdica como é estruturada, de uma forma geral, os serviços web, tá? E quais as entidades que estão envolvidas no processo aí de disponibilização do serviço, tá? Demonstrei a vulnerabilidade A1 do OWASP Top 10, que é a injeção de código, né? Fiz uma variação que foi o SQL Injection, invadindo o software open source, que é amplamente utilizado no Brasil. Expliquei as duas formas de implantação do Hacker Web Defender em sua rede, né? E por último, realizei uma explicação dos menus da ferramenta, né, da nossa solução, e também demonstrei o módulo de configuração da mesma. Aproveitei, como já tinha implantado a solução dentro do nosso ambiente, realizei novamente o teste de invasão utilizando o SQL Injection, né? E percebemos que mesmo não realizando nenhum tipo de configuração adicional, a nossa solução ela automaticamente já barrou a injeção de código, tá? A invasão de injeção de código. Vamos então para a nossa agenda, né? Dessa videoaula número 3. Vou demonstrar os demais módulos do Hacker Web Gateway, que são os módulos de assinatura, de aprendizado positivo, de inteligência artificial. Vamos falar um pouco mais sobre os logs, já falamos na aula passada, tá? E também sobre os relatórios. Vamos começar então com o módulo de assinatura. No módulo de assinatura podemos visualizar, né, todas as assinaturas do Hacker Web Defender para a detecção de ataques, assim como a gente viu na aula passada, quando ele detectou um ataque de SQL Injection através de uma das assinaturas. Entende-se como uma detecção, né, de ataques por assinatura, atividades do sistema procurando por eventos que correspondam a padrões pré-definidos de comportamento de ataques, né? Estes padrões são conhecidos como assinatura, ok? E geralmente cada assinatura corresponde a um ataque. No módulo de assinatura existem 4 itens para a detecção de ataques e um item denominado whitelist, né, que é para a liberação justamente dos falsos positivos, tá? Sendo conexão, headers, request body, response body e whitelist. Vamos então mostrar na própria solução esse módulo de assinatura e as suas configurações. Então vamos mostrar aí o nosso primeiro módulo, que é o módulo de assinaturas. Vamos expandir, tá, ok? E vamos aqui, ó, primeiro, módulo de conexão. Tá? Essa assinatura ela tem por objetivo identificar dados oriundos da conexão, né, como IP, sessão, nome de usuário, tá certo? Então, se eu quiser incluir aqui eu posso colocar o nome, descrição, qual é o endereço IP, qual é o usuário remoto, qual o site acessado, né, qual seria o sítio que eu irei proteger, a sessão, o ID da sessão, o valor da sessão. Aqui no caso eu tenho a ação, tá? Eu posso apenas gravar, eu posso bloquear ou posso redirecionar para o site que eu configurei lá no serviço virtual, né, no nosso Virtual Host. Eu tenho aqui o status, tá, ativo ou inativa. Temos aqui as exceções, teria que colocar algumas exceções aqui dentro, ou seja, se um Virtual Host específico não pode participar dessa assinatura de conexão, eu colocaria aqui. E tem aqui o tipo de ameaça, tá? Directory Handler, então Brute Force, DNS Service e por aí vai, tá, ok? Tem todos os tipos de ameaças aqui conhecidas pelo Hacker Web Defender, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Então vamos aqui para Headers. Essa assinatura ela tem como objetivo identificar justamente o cabeçalho, tá? O cabeçalho do protocolo HTTP e HTTPS, né? Como o método, se é push, se é um get, se é um put, tá? A URL, a versão, tá, ok? O agente, inclusive, tá certo? E aqui a gente tem as nossas assinaturas já cadastradas, tá, ok?
Temos diversas assinaturas aqui. Vamos ver uma assinatura aqui. Vou clicar aqui e vou editar. Então eu tenho aqui o nome, SQL Inject Attack, tentativa de ataque, qual é a string, tá ok? Desse ataque, que é justamente aqui que está a assinatura, tá certo? Tem a ação, eu posso mudar essa ação padrão de bloquear para ou apenas gravar ou redirecionar para o site que eu escolhi, tá certo? Posso colocar aqui também as exceções. Se eu quiser tirar essa assinatura do modo ativo, eu simplesmente desativo ela aqui, tá ok? Vamos voltar. Eu tenho aqui diversas assinaturas e cada assinatura ela tem um código, tá? Vejam aqui que ela tem um código, tá? Web Defender, assinaturas, tá ok? De headers. E ele tem um código aqui. Então esse código aqui é da própria ferramenta, tá certo? Temos aqui o Request Body. O Request Body, ele tem por objetivo, né, essa assinatura tem por objetivo identificar no corpo do pacote HTTP, tá ok? Sendo que o headers é só o cabeçalho, né? O Request Body é no corpo do pacote, tá? Como dados vindos de formulários de métodos PUSH e PUT. Então temos aqui o nível, né, dessas assinaturas. As assinaturas já são gravadas automaticamente no Acker Web Defender. Temos aqui o código. Temos o código dela aqui, AWD, ASR. Se viermos aqui em incidentes, vamos aqui em incidentes, justamente nesse nosso ataque que fizemos na aula passada, temos aqui o código, tá? Que é o Web Defender, é o código de assinatura de Request Body, e o número dela é 99. Então vamos aqui no 99 e ver mais detalhes dela, tá? Vamos aqui em editar e ver um pouco mais sobre esses detalhes. Então temos aqui o Request Body, está aqui, essa justamente é a assinatura, tá ok? Temos a ação e temos aqui o status. Vamos voltar. Vamos aqui então em Response Body. O Response Body, tá? Ele tem por objetivo identificar, tá ok? E relacionar os dados de resposta do nosso servidor web, né? Do servidor que está sendo protegido, né? Com página HTML, o próprio cabeçalho de resposta também, tá ok? Então aqui nós podemos incluir, né, assinaturas para esse tipo de resposta. E por fim temos aqui o whitelist. A whitelist, tá? Ela tem por objetivo liberar o acesso, né, da URL que o Acker Web Defender está identificando como maliciosa pelo sistema. Então eu posso vir aqui, colocar um nome, esse nome é um nome qualquer, tá? A descrição, qual é o host remoto, tá certo? Que é justamente o usuário que está tentando acessar, qual é o nome do servidor, qual é a URL, né, que está sendo requisitada e qual é o status, se é ativa ou inativa. Tá certo? Então esse aqui é justamente os módulos de assinaturas do Acker Web Defender. Temos também o módulo de aprendizado, tá? Que serve de suporte para o módulo positivo que veremos adiante, tá? Esse módulo ele permite que o administrador configure o sistema para que ele possa aprender com um site específico, né? E como esse site funciona, como ele se comporta. Dessa forma, o módulo positivo, utilizando a base que foi alimentada pelo módulo de aprendizado, fará buscas, né, por esse comportamento positivo, ou seja, comportamento normal do acesso ao site. Se houver um acesso que não esteja dentro das regras que foram aprendidas pelo módulo de aprendizado, esse acesso será bloqueado. Vamos então para a nossa solução, para o Acker Web Defender, para demonstrar o funcionamento do módulo de aprendizado. Vamos então para o módulo de aprendizado do Acker Web Defender. Temos aqui a parte de configuração, ok? Na parte de configuração, ele não vem com nada configurado. Vamos aqui em incluir. Vamos colocar o nome. Vamos colocar o nome aqui, por exemplo, aprendizado, SRV Web. Colocar aqui na descrição o IP do analista, tá? Esse IP é justamente o IP que será reconhecido como acesso liberado, e o Acker Web Defender irá coletar
todas as formas de acesso para o site específico que eu vou colocar aqui abaixo, tá ok? Então, tudo que for acessado pelo IP do analista, ele será gravado e será criada uma regra específica para tal. 192.168.40.129, ok? Que é o nosso IP do invasor, mas a gente vai agora realizar, tá, a inclusão de regras de aprendizado. Vamos colocar aqui, ó, virtual host. Vamos escolher nosso virtual host e vamos ativar essa regra. Vamos dar um incluir aqui. Ok? Então, a partir do momento que eu incluir essa regra, tudo que for acessado pelo meu IP analista para o meu virtual host, tá, será gravado regras que eu posso utilizar posteriormente para o meu método, para o meu módulo positivo. Tá, ok? Temos agora o nosso módulo positivo, né? O nosso módulo positivo, ele vai utilizar as regras que foram armazenadas pelo módulo de aprendizado. Então, o administrador pode selecionar as regras que foram armazenadas pelo módulo de aprendizado. Então, com essas regras selecionadas, definindo quais são as entradas, as expressões e quais são as assinaturas que serão permitidas e quais serão bloqueadas. Vamos ver então como é essa configuração na solução Web Defender. Então, acabamos aqui de realizar a configuração, né, do aprendizado, módulo aprendizado, e para podermos demonstrar o módulo positivo, temos que obrigatoriamente, né, desativar o modo de aprendizado, tá? Então, eu fiz aqui, logicamente, em underground, né, alguns acessos ao site do www.labfw.com, tá, ok? Para que a gente tenha regras já coletadas. Então, a primeira coisa aqui, a primeira ação para utilizar o módulo positivo é justamente desativar o módulo de aprendizado para o meu virtual host, tá, ok? Então, eu venho aqui e vou inativar a regra. Então, eu venho aqui em módulo positivo, venho em visualização, tá? Ele fala aqui que não existe registros, porque não existe nenhum host, né, nenhum virtual host cadastrado. Então, vamos aqui em incluir. E já temos aqui, ó, envie host. Vamos colocar na descrição. E vamos colocar o status aqui. Vamos botar ativo e vamos incluir. A partir do momento que eu incluo, tá, o host, ele já me mostra aqui, ó, todas os meus acessos gravados, tá? Os meus métodos, então tudo mais. Então eu tenho o código, tá, ok? Ele já gera esse código. Então temos aqui, né, as URLs, né, as minhas assinaturas aqui. Vamos aqui, por exemplo, ó, no mod, tá, no 04, que é o teu método push. Então eu tenho aqui abaixo os parâmetros que são aceitáveis, né, que são aceitos aqui pelo Hacker Web Defender. Então eu tenho uma regex aqui. Nessa regex é tudo que inicia com letras, maiúsculas e minúsculas. Tá, ok? Então, se por exemplo, o seu login tiver um ponto, né, aqui ele não aceitaria. Então, qual é o fator relevante aqui? É que você, que for realizar esse tipo de ajuste, né, no seu site, que você realmente realize o acesso devido. Então, se você tem um usuário que tenha ponto, é nesse campo aqui que você vai ter essa alteração de regex. Logicamente que você pode editar isso, tá? Você pode editar aqui a sua regex, caso você não tenha feito o teste, o acesso adequado. Correto? E temos aqui o nosso último módulo, que é o módulo de inteligência artificial, né? Esse módulo ele permite que o administrador configure as ações dos detectores de ataque, tá? Permitindo que o sistema execute essas ações automaticamente. O módulo de inteligência artificial faz uso de redes neurais para otimização e para busca de padrões de ataque. Vamos ver na nossa solução, no Hacker Web Defender, como é justamente essa configuração de regras de detecção de ataques, utilizando o módulo de inteligência artificial. E temos aqui o nosso último módulo, que é o módulo de inteligência artificial. Tá, ok? O módulo de inteligência artificial do Hacker Web Defender utiliza a rede neural Perceptron. Tá, ok?
Então, temos aqui o nosso detector de cross-site request forgery, tá ok? Aqui você pode incluir aqui parâmetros com relação à aplicação, com relação justamente ao que ele se refere, né? Temos aqui a ação, podemos gravar, bloquear ou redirecionar, o status, que é ativo e inativo, e qual é a ameaça, né? Se estamos falando, logicamente, de cross-site script, né, forgery, vamos colocar aqui, ó, temos aqui a ameaça para esse fim, tá ok? Então vamos aqui voltar, e temos aqui o de Remote File Include, tá? Que é a nossa rede neural, então isso aqui é automático. Temos aqui de Redirect URL, também um ataque de redirecionamento de URL, muito comum. E temos por último aqui, tá? Que é o detector de clone, né? O clone, ele é um robô, né? Na internet, ele é um agente que funciona na internet, que ele começa, né, realizando rastreamento do seu site, tá? Então ele começa com uma lista de URL, né, que ele vai visitando, a gente chama isso de seed, e à medida que o crawler visita as URLs, ele identifica todos os links da página, né, e o adiciona na lista de URLs para visitar. Então, tais URLs são visitadas recursivamente de acordo com um conjunto de regras, né? Na verdade, você está fazendo uma espécie de escaneamento do seu site. Então, você pode aí configurar esse scanner, né, esse crawling do seu site. Então, pela quantidade, né, de acessos e o intervalo de cada acesso. E por último, temos aí os logs e relatórios, tá? Com relação a logs, temos aí a subdivisão, tá? Que é a parte de incidentes, que são justamente as detecções de ataques, né, de padrões de ataques. Já vimos isso na aula passada, mas de uma forma bem superficial, né? Eu irei detalhar mais nessa videoaula. Temos a parte de log, que é justamente a parte de auditoria de alterações, de inclusões, de exclusões, de configurações dentro do Hacker Web Defender. E temos o último assunto, que é a parte de relatórios, né? Que permite que o administrador emita relatórios contendo informações sobre os incidentes detectados. Vamos para a nossa solução para mostrar para vocês esses 3 itens. Então temos aí, né, a parte de log, né? Antes de falar da parte log, tem a parte de incidente que eu mostrei para vocês na videoaula anterior, tá ok? Então, aqui é justamente onde fica, né, todos os eventos de ataques, ou tentativas de ataques, ou falsos positivos e tudo mais. Então, você vem aqui em detalhe e ele vai te falar qual é o código. Esse código aqui quer dizer do Web Defender, tá? A assinatura, tá, de request body, e aqui o sequencial. Então, esse aqui é o código da regra, né, da assinatura. Temos aqui o horário do ataque, qual foi o IP que realizou o ataque, tá? Qual foi o IP local, ou seja, o IP local do Hacker Web Defender. Então, qual é o método post, né? Ou seja, ele imputou, ele mandou para, ou tentou mandar para o servidor, para a camada de aplicação, algum tipo de script, algum tipo de dado. Então, temos aqui o protocolo de request, que é HTTP 1.1. Qual foi o virtual host, né? www.labfw.com. Temos a URL, que foi dita como vulnerável, né, que recebeu o ataque, porém o Hacker Web Defender bloqueou. Temos aqui o que não foi passado, né, exatamente qual foi a string, né, qual foi o passe e que o Web Defender realizou o bloqueio, tá ok? Temos aqui o nome do ataque, que é o SQL Injection, a descrição dele e qual foi as informações do cabeçalho do HTTP, tá? Que é do atacante. Temos aqui o user agent, qual foi o browser, né? Até aqui o browser. Tudo isso aqui relacionado ao browser do usuário. Temos aqui o host, tá? Esse host aqui, na verdade, é o host do atacado, tá? Ou seja, da vítima. E temos aqui qual é a URL atacada. O tipo vulnerabilidade, qual o nível crítico. Temos aqui a estatística do ataque, tá? A quantidade de ataques que foram feitos com base nessa assinatura. Temos aqui os dados da ameaça, que é uma descrição realmente, tá? Do que é o SQL Injection, nesse caso aqui. E temos os dados da assinatura, tá? Ou seja, qual é o request body, né? Realmente qual é a assinatura que bateu com o ataque. Tá, ok? Então, isso aqui são os nossos incidentes, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos para o log, tá? Vem aqui em ferramentas, log. Como mostrei para vocês na primeira aula, né?
Temos aqui o log é dividido em 4 seções: inclusões, ou seja, o que foi obviamente inserido no Hacker Web Defender. Temos aqui as atualizações, o que foi alterado, tá? Temos aqui as exclusões, né, o que foi deletado das configurações do Hacker Web Defender. E temos a parte de configurações, tá? Que é justamente a parte do sistema, do Apache, do proxy, reverso, alteração de IP e tudo mais. Vamos aqui em exibir, por exemplo, ó, exibir aqui. Então ele vai me falar qual foi a operação, foi a inserção, qual foi o usuário, tá? E o que foi inserido. Ó. Então foi feito um restart aqui no serviço. Isso aqui é mais voltado para o sistema, né? Para os daemons, para os processos do sistema. Tá ok? E temos, por fim, os nossos relatórios, tá? Então eu posso escolher um modelo de relatório, que pode ser gráfico geral, histograma e relação. Vamos aqui ver primeiro os gráficos geral, qual foi o período desejado, vamos colocar aqui essa semana e vamos emitir aqui. Temos aqui um gráfico, tá? Esse gráfico é bem gerencial. Temos os sítios mais atacados, logicamente que eu fiz um teste com esse suporte, eu não mostrei esse site para vocês. E temos aqui, ó, quais são os sites mais atacados. Isso aqui é o que o Hacker Web Defender, tá, bloqueou. Temos os IPs que mais atacaram, né, os atacantes. Temos os níveis de segurança, qual foram os tipos de ataque, qual foi as URLs mais visitadas, tá ok? E quais foram os IPs mais atacados, ou seja, quais foram os servidores mais atacados. Tá ok? Temos aqui o usuário que solicitou o relatório, a quantidade de páginas. E vamos então para o próximo, né, que é o histograma, né? Vamos aqui em histograma, temos aqui os relatórios, que é por IP atacante, por sítio atacado e por tipo de ataque, né? Vamos aqui por IP atacante e vamos colocar por essa semana e vamos emitir aqui. Então temos aqui, ó, por IP atacante. O histograma, né, basicamente é um gráfico aqui em linhas, ok? Então vamos para o próximo tipo de relatório, tá? Que é justamente a relação. Então eu posso fazer por sites protegidos, apelido do servidor. Vamos colocar aqui, ó, sites protegidos e vamos emitir. Então temos a relação aqui, ó. Esse relação é justamente todos os sites que estarão protegidos. Tá ok? Você tira um relatório aqui. Eu posso tirar um relatório também, sites e quais são os apelidos, quais são os alias desse dos nossos servidores, tá ok? É um relatório realmente de todos os servidores e de todos os serviços virtuais que estão protegidos pelo Hacker Web Defender. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like em nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Caso também tenha alguma sugestão, entre em contato em nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!